Boa noite, irmãos. Paz do Senhor a todos. Quero desejar a você que está me assistindo, você que vai me assistir aí, uma boa noite. Que a paz do Senhor Jesus possa repousar sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. E que as bênçãos e os conhecimentos do Espírito Santo possam nos iluminar nessa noite, para que juntos, mais uma vez, nós possamos estar aqui aprendendo um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus, sobre essa doutrina. E hoje, irmãos, eu gostaria de falar sobre um assunto bem bacana, bem importante para a nossa fé, para o nosso conhecimento, né? Dúvidas que talvez nós temos. Hoje a nossa aula vai ser sobre os frutos da salvação, né? Então, se você quiser compartilhar aí o vídeo para algum conhecido, alguém que quiser estar assistindo, tá bom? Se você quiser marcar alguém aí, para que a gente possa estar juntos, crescendo no conhecimento da verdade, do Evangelho de Jesus. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade e pela vida de você que está me assistindo. E que da mesma forma que o Espírito Santo tem iluminado para a gente estar aqui trazendo conhecimento, nós possamos crescer juntos aí. Tá bom, meus irmãos? Então, hoje nós vamos falar sobre os frutos da salvação. A gente vai entender juntos o que é o fruto da salvação, né? E uma coisa que talvez eu ainda vejo pessoas ter muitas dúvidas em questão da própria salvação em si, né? Hoje tem muita gente que ainda se acha que se conquista a salvação pelos frutos, aonde na verdade o Evangelho nos ensina que os frutos eles são a consequência da salvação que Deus nos deu. Então, por exemplo, né, aquela questão de ser salvo pelas obras. Então, fazer boas obras ou obras de justiça, que são frutos da salvação, se eu fizer boas obras, se eu tiver bons frutos, eu posso ser salvo por isso? Na verdade, irmãos, nós vamos entender hoje que não. Nós vamos entender que a salvação é um dom de Deus, é algo que Deus nos deu. Como a Bíblia diz, que é graça. A graça, na verdade, significa um favor imerecido. Ou seja, nós não merecemos a salvação, mas por graça, Deus ele nos concedeu o dom da salvação. Amém? Então, irmãos, nós não podemos ser salvos pelos frutos. Ou seja, frutos são obras de justiça, boas obras. Na verdade, a salvação, quando Deus ele nos salvou, essa salvação é que nos leva a dar frutos. Por isso são frutos de salvação, ou frutos da salvação. A salvação que Deus nos concedeu nos leva a praticar boas obras, obras de justiça. Amém? Então, irmãos, isso é uma coisa muito importante que a gente não pode mais se confundir ou ficar titubeando, né? Se é por boas obras que eu sou salvo ou não. Isso é uma coisa que para a nossa fé cristã é muito bom estar claro no nosso coração. Sabe por quê? Porque quando a gente crê, irmãos, que a salvação é por obras de justiça ou por frutos, aí a gente não tem certeza. Porque quando a gente está bem assim com Deus, quando nós pensamos estar bem com Deus, a gente está salvo, a gente pensa, se eu for embora hoje, se Deus me recolher hoje, eu vou para o céu. E tem momentos na vida que talvez a gente não esteja bem, não digo nem com Deus, mas às vezes com nós mesmos, e a gente fica meio assim, será que eu sou salvo? Na verdade, irmãos, a salvação é fé naquilo que Cristo fez. Então a salvação
foi Cristo que conquistou por nós na cruz, quando ele se entregou, quando ele morreu e ressuscitou. Quando eu creio nesse sacrifício, eu recebo de Deus o dom da salvação. Amém? E como eu vi esses dias, eu li uma frase de um irmão cristão antigo, que eu não lembro agora o nome, quando eu creio que a salvação ela vem por boas obras, ou pelas minhas obras, eu sempre fico em dúvida. Porque ora eu estou bem, ora eu estou mal, mas quando eu coloco a confiança da minha salvação no que Cristo fez, eu tenho certeza da minha salvação. Porque Cristo, ele é perfeito. Como a Bíblia diz, é um sacrifício único e perfeito e agradável que Deus aceitou pelos nossos pecados e para a nossa salvação. Amém? E para confirmar isso, irmãos, que eu estou falando a vocês, eu gostaria de ler um texto bem conhecido para a gente entender junto. Que está, se você quiser anotar todos os versículos que eu vou te falar para você depois averiguar, ler, reler o contexto, tá bom, irmãos? Está lá no livro de Efésios, no capítulo 2, do 8 ao 10, que diz o seguinte: Porquanto Efésios 2, do 8 ao 10, diz lá: Porquanto, pela graça, sois salvos, por meio da fé. Fé no que, irmãos? Fé no que Cristo fez, quando Ele se entregou por nós, quando eu creio no seu sacrifício, pelos meus pecados, para mim obter a salvação. Porquanto, pela graça, sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, de nós, de vós. É dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, frutos, obras de justiça, obras de amor, obras de caridade. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós a praticássemos hoje. Então, irmãos, esse texto é muito claro para nós, que a salvação hoje é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, que era Filho de Deus, que veio, que morreu pelos nossos pecados, mas que ressuscitou, para que assim nós também morrêssemos para uma vida de pecado, para uma vida de depravação, de deturpação da verdade do reino de Deus, né? Mediante a fé. E isto não vem de nós, é dom de Deus, não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém se glorie. Então, irmãos, a salvação hoje, ela vem por intermédio da fé, na fé em Jesus Cristo, mediante Jesus Cristo, né? Não vem das obras. Então, os frutos não geram a salvação. Na verdade, é ao contrário. A salvação gera frutos. Frutos de amor, frutos de justiça, que são boas obras, obras de caridade, né? Obras de amor para com o próximo. Isso reflete também no relacionamento com Deus, porque como a Bíblia diz, nós fomos de novo ligados a Deus. Mediante Jesus Cristo, nós fomos religados a Deus. Amém? Então não é de boas obras. Então o fruto não gera salvação. Pelo contrário, a salvação gera os frutos. Amém? E no 10 ele termina dizendo assim: Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos sim em boas obras, as quais Deus preparou para nós no passado, para que praticássemos hoje. Então, irmãos, antes da criação, no passado, antes de eu e você nascer, mediante Jesus Cristo, Deus já nos tinha preparado as boas obras para que nós praticássemos hoje.
Como assim? A Bíblia diz também, irmãos, que Cristo ele já havia sido crucificado antes da criação. Ou seja, já era plano de Deus. Deus ele já tinha gerado a salvação em Cristo antes da fundação de todas as coisas. E mesmo lá, ele já tinha preparado as boas obras para nós praticássemos hoje. Porque até as boas obras é uma dádiva que Deus nos dá pela sua salvação. Amém? Então, que possa ficar no nosso coração hoje, bem claro, que a salvação, irmãos, é pela fé. Não é pelo que eu faço ou pelo que eu deixo de fazer. Na verdade, a gente vai entender agora em alguns textos que o que eu faço ou o que eu deixo de fazer demonstra a salvação que Cristo me deu. Amém? Para demonstrar para os irmãos, há um texto, uma passagem muito conhecida de um homem chamado Zaqueu, que está no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, do versículo do 1 ao 10. A maioria dos irmãos já ouviu falar, tem até a música do Zaqueu, mas é um texto muito simples, mas que tem um ensinamento maravilhoso sobre isso. A gente sabe da história, mas é bom a gente relembrar. Zaqueu era um coletor de impostos, um publicano, e mais do que um cobrador de impostos, ele era chefe dos cobradores de impostos, né? Odiado pelos judeus. A Bíblia diz que ele era um homem rico, e quando Jesus passou ali por perto da sua casa, ele subiu num pé de figueira alto, porque ele era de baixa estatura, então não conseguia ver Jesus. E Jesus olha para cima e fala: hoje importa que eu fique em sua casa. E Jesus passa ali um tempo com Zaqueu, os discípulos. E a Bíblia diz que depois desse encontro, ali com certeza Jesus iluminou o coração daquele homem. E ali, quando eles estão conversando, né, ali comendo num banquete, a Bíblia relata que Zaqueu ele disse: olha, Senhor, de tudo que eu tenho, das minhas riquezas, e a Bíblia diz que ele era um homem rico, eu vou vender metade e vou dar aos pobres. E todo mundo que de alguma forma eu prejudiquei, eu extorqui, eu roubei, vamos dizer assim, eu vou devolver eu vou ressarcir, ou seja, eu vou devolver 4 vezes mais o prejuízo que eu causei. E Jesus ele fala: olha, hoje em verdade vos digo que houve salvação nesta casa. E a gente vê, irmãos, que era um homem perdido, porque quando Jesus vai passar a noite lá na casa dele, a Bíblia diz que as pessoas, olha, se Jesus soubesse quem é esse homem, um pecador, mas Jesus sabia. E a Bíblia diz que Jesus, ele não veio para os sãos, mas ele veio salvar o que havia se perdido. Na verdade, irmãos, quando Jesus fala isso, não vou dizer que Jesus está sendo irônico, mas Jesus, quando ele fala isso, ele fala porque os fariseus, que eram os mestres da lei, eles achavam que eles não precisavam de salvação, porque eles se vangloriavam nas suas obras, né? Então Jesus fala: eu não vim para os sãos, eu não vim, mas eu vim salvar o que havia se perdido. E Jesus fala: olha, hoje houve salvação. Então você vê que quando ele foi salvo por Cristo, a salvação que Jesus deu a esse homem gerou já ali nele uma coisa logo que imediata, frutos de arrependimento, porque ali você vê arrependimento da parte dele. Você vê ali já uma mudança meio que instantânea na vida de Zaqueu, porque ele fala de repartir com os pobres a sua fortuna, o seu dinheiro, a sua riqueza, e ele fala logo de ressarcir aquele que ele havia prejudicado. Amém, meus irmãos? E os frutos da salvação, meu irmão, meu irmão, minha irmã, são coisas que é um processo.
para uns às vezes mais rápido, para outros mais lento, mas é um processo diário de salvação que Deus vai enxertando no coração daquele que crê. Então, o fruto da salvação é um fruto que vai crescendo no nosso coração, de dentro para fora. As boas obras ou os frutos dessa salvação, irmãos, é o reflexo daquilo que Jesus começa a fazer no nosso coração. Amém? Esses são os frutos da salvação. Então, o que eu faço a partir da salvação que Jesus me deu, quando eu creio nele, quando eu pratico a sua palavra, é o reflexo daquilo que ele começou a fazer dentro de mim. Então, o que eu faço com a minha mão, o que eu falo com a minha boca, é o reflexo daquilo que ele está fazendo dentro do meu coração, na minha alma. Amém? Em Atos 9:36, irmãos, talvez você nunca ouviu falar dela. Eu ouvi poucas vezes, mas gosto muito da história, apesar de ser uma história bem rápida. Mas conta a história de uma moça, uma discípula. Vamos ler lá? Está em Atos, capítulo 9, versículo 36. Fala de uma irmã chamada Tabita. Talvez você nunca ouviu falar da irmã Tabita, mas está relatado aqui sobre a vida dela. Atos 9:36. Olha, irmãos, Atos 9:36, olha. Entre mentes, havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que em grego significa Dorcas, que se dedicava ao ministério das boas obras e ajuda financeira aos pobres. O que aconteceu, irmãos? Ela ficou doente, né? Ela chegou a morrer e ali fizeram toda a preparação dos costumes judaicos, tudo. Mas chamaram Pedro, e Pedro foi até ali e orou por ela, e ela ressuscitou. Mas o que eu acho bem legal nesse texto, irmãos, é que a Bíblia relata sobre os frutos da salvação dessa mulher, dessa discípula, dessa irmã, né? Então ela era uma discípula que se dedicava ao ministério de boas obras. E as boas obras, irmãos, na verdade, sim, as boas obras sim são os frutos da salvação. Diferentemente dos frutos do Espírito, que depois em outra aula eu queria mais para frente trazer sobre os frutos do Espírito. Mas os frutos da salvação, irmãos, são um reflexo daquilo que nós fazemos, como eu disse, no nosso dia a dia. É o reflexo da transformação. Então, quando, por exemplo, nós nos convertemos, quando nós cremos e nos convertemos ao Evangelho de Jesus, nós fomos salvos, né? Salvos do que, irmãos? Salvação, irmãos, não se detém apenas da condenação eterna, depois que eu morrer, essas questões. A salvação que Cristo nos dá é uma salvação que começa a ser gerada hoje, né? Do que nós fomos salvos? Salvos do pecado, salvos de nós mesmos, como a Bíblia diz. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que morrer para nós mesmos e viver para uma nova vida. E é isso que essa salvação gera em nós: morte para os pecados, mortes para a nossa carne, para as paixões da nossa carne, para as luxúrias do nosso coração, para a altivez do nosso olhar. Nós fomos salvos de viver o inferno já nesta vida. Uma vida de sofrimento, de ansiedade, de tortura na alma, de traumas. Então Jesus, irmãos, ele nos salva de tudo isso, das mentiras. E os frutos da salvação é a transformação que Jesus nos dá
pelo dom de crer nele, no que ele fez. Então os frutos da salvação é o que, irmãos? Obras de amor, obras de verdade, obras de justiça, quando eu pratico a justiça de Deus. E a justiça de Deus, irmãos, não é quando eu pratico a justiça igual dos homens, mal por mal. Pelo contrário, a justiça de Deus é quando eu venço o mal fazendo bem. Né? A caridade que eu pratico ajudando os irmãos, acolhendo o que está perdido, abraçando o que está triste, levando a palavra àquele que está desesperançado. Tudo isso são frutos de salvação. É quando eu era mentiroso e passei a ser um homem verdadeiro com meus irmãos, com Deus, comigo mesmo, verdadeiro com a palavra, né? Seja o seu sim, sim e o não, não, o que passar disso vem do maligno. Tudo isso, irmãos, são obras de salvação, né? É o meu proceder com Deus, comigo mesmo, com a minha consciência, que é uma coisa que muitos de nós hoje talvez não se detenha, né? É eu ser verdadeiro com a minha consciência, é eu deitar na minha cama e conseguir dormir tranquilo com a minha consciência. Amém? Então tudo isso são frutos da salvação. E uma salvação, como eu disse, que é gerada de Deus em nós. Não nós geramos a nossa salvação, mas é Deus que gera. E essa salvação que vem de Deus gera em nós frutos. A Bíblia, irmãos, principalmente no Novo Testamento, ela está cheia de histórias, de passagens, a grande maioria delas, falando dos frutos de salvação. Por quê? Eu queria explicar isso para você. Porque a Bíblia, irmãos, ela fala e aponta para Cristo e a obra de Deus, o que Cristo fez na cruz. Mas o Novo Testamento, irmãos, relata sobre os frutos da salvação. Então, quando mostra os homens que nós lemos, todos eles que foram salvos por Cristo, os discípulos e todos aqueles que vieram a crer, está cheio, irmãos, dos frutos da salvação da vida desses homens. Então se relata homens caídos, a história de homens caídos, homens pecadores, carnais, perdidos nos seus próprios pensamentos, que foram salvos por Deus, por graça e misericórdia. Aqui não tem mérito de nenhum deles, né? Que foram salvos por graça e misericórdia, e por essa graça e misericórdia, e pela salvação que Deus deu a eles, nós vemos homens que foram transformados e começaram a viver frutos da salvação de Deus. Você vai ver isso nos discípulos, antes e depois de Jesus. Você vai ver isso na vida do apóstolo Paulo, antes e depois que ele teve a visão, que ele se converteu, que ele foi salvo por Deus, e essa salvação gerou frutos de amor, frutos de entrega a Deus totalmente. Amém, meus irmãos? E Tiago, irmãos, no capítulo 2, no versículo 14 até o 26, ele fala que a fé, essa fé, ela é acompanhada de boas obras. Ou seja, a salvação não vem pelas boas obras. Mas a fé que nos salvou, ela é acompanhada de boas obras. Porque se eu digo que tenho fé, mas a minha vida não demonstra, através das boas obras, que vem da transformação que Deus fez no meu coração, e isso se reflete no que eu faço, Tiago fala que essa fé é morta.
E ele fala o quê? Mostra a sua fé, mostra-me as boas obras que você tem pela fé, que eu te mostro a minha fé pelas obras. Ou seja, não adianta nada, irmãos, eu falar que eu tenho fé, se a minha vida diária, no meu caminhar com Cristo, não se gera frutos de salvação. Eu não demonstro essa salvação. A Bíblia fala que essa fé é morta. Uma fé sem obras é morta. Por quê? Porque uma coisa acompanha a outra. Então o homem que creu, que se converteu, e pela fé no seu coração foi imputado a salvação de Cristo, é inconcebível, irmãos, não tem como que não gere nele boas obras. Né? Dificilmente, é praticamente impossível isso acontecer. Nós deslizamos, erramos sim, caímos e pecamos sim. Mas viver na prática da maldade do pecado, não. Então, irmãos, é indispensável que a fé seja acompanhada de boas obras, né? E essas boas obras, por quê? Porque as boas obras são frutos da salvação que Deus nos deu. Então a fé sem obras, ela é morta. Tiago vai falar isso. Depois você lê lá. Vamos ler juntos? Ele fala assim: de que adianta, meus caros irmãos, alguém proclamar sua fé se não tem obras? Acaso essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem necessitados de roupa e passando privação de alimento de cada dia, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e comei até satisfazer-vos. Aquecei-vos, porém, sem lhe dar alguma ajuda concreta, de que isso adianta? Desse mesmo modo, em relação à fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Entretanto, alguém poderá afirmar: tu tens fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei minha fé mediante as obras que realizo. Crês tu na existência de um só Deus? Fazes bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Queres, pois, assegurar-te, ó homem sensato, de que a fé sem obras é de fato inútil? Ora, não foi Abraão nosso pai na fé justificado por obras, quando ofereceu seu próprio filho Isaque sobre o altar? Vês dessa forma que tanto a fé como as obras estavam agindo juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras? Cumpriu-se assim a escritura que declara: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado o amigo de Deus. Observais que uma pessoa é justificada por meio das suas ações, e não simplesmente por dizer que crê. Ou seja, irmãos, é pela fé, mas o que ela faz tem que demonstrar a sua fé. Então, irmãos, quando nós cremos, com o coração nós cremos, mas pelo que fazemos, pelos frutos da salvação que Deus nos deu, nós demonstramos essa fé. Amém? É isso que ele está querendo dizer. Que o que eu faço aqui fora, através das boas obras, demonstra o que está aqui dentro. Então, por exemplo, irmãos, o que ele fala aqui, que as boas obras, ela demonstra a fé que nós temos. É um exemplo bem legal para isso, irmãos, que na verdade os frutos da salvação, as obras que nós praticamos, que Deus já nos concedeu, como nós lemos desde o passado, para que nós praticássemos hoje, servem até diante dos homens de testemunho da salvação que Deus nos deu. Vou te dar um exemplo. Quando eu digo às pessoas, por exemplo, que eu sou um cristão,
que eu sou um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus, mas a minha vida vai contra o que Jesus ensinava, o que ele pedia para que nós fizéssemos, para que nós imitássemos da sua vida, aquilo na verdade, irmãos, quando eu digo que creio nele, mas ando o contrário do que ele andava, quando eu digo que sou um discípulo de Jesus, mas ando segundo o contrário do que ele ensinava e dizia e fazia, na verdade isso é um testemunho contra mim. Ou seja, eu digo que eu tenho fé em Jesus, mas eu ando longe do que ele andava e ensinava. Isso é um testemunho contra mim, né? Porque as obras que eu faço, se são contrárias do que eu digo que eu creio, na verdade isso vai envergonhar o Evangelho de Jesus, né? Porque eu digo que eu sou um discípulo dele, mas ando diferente do que ele andava, segundo outros caminhos que não são os caminhos que ele me conduziu. Então isso é um testemunho contra mim, ou seja, é uma fé fajuta, é uma fé mentirosa. Mas quando eu digo que creio e o fruto que eu pratico, ou seja, as boas obras que eu pratico, condizem com isso, isso serve de testemunho para que as pessoas possam até vir a crer em Cristo. Porque as boas obras que eu pratico demonstram a salvação que ele me deu, que é uma salvação verdadeira. Então as pessoas vão olhar para mim e para você, quando nós praticamos o Evangelho, as boas obras, e vão falar, nossa, realmente a salvação que Deus dá aos homens através de Jesus é uma salvação verdadeira. Porque olha aquela pessoa, ela procedia de uma forma imoral, mentirosa, fraudulenta. E depois que ela passou a seguir a Jesus, ela age de forma honesta, verdadeira, né, moral. Eu não digo só o politicamente correto, mas eu digo de uma maneira sincera, combatendo a mentira, né, mas vivendo de forma leal, justa, honesta, diante do Evangelho, praticando o Evangelho. Isso, irmãos, é um testemunho tremendo para que as pessoas possam vir a crer. Então, o fruto da salvação é até testemunho da obra de Deus que é verdadeira na vida dos homens. Amém? É por isso que Pedro ele fala que por aqueles que procedem contra o Evangelho, eles, por causa dessas pessoas, o Evangelho cai em descrédito. Que em nome de Jesus isso não seja assim na nossa vida, na minha e na tua vida. Que as pessoas olhem para nós através das obras de justiça, dos frutos da salvação, e possam olhar para nós e ver que a obra de Deus, a salvação que vem de Deus, ela é verdadeira. Mas que eles não possam olhar por causa das nossas más obras e falar, e o Evangelho cair em descrédito por causa das nossas más obras. Que nós possamos deixar o Espírito de Deus nos transformar para que nós venhamos gerar e praticar frutos da salvação que Deus nos deu. Amém, meus irmãos? E para terminar, meus irmãos, eu gostaria de falar também uma coisa, que Filipenses 2,12, Paulo ele fala para nós exercermos a nossa salvação, né? Ou seja, praticar obras de salvação. Que nós possamos, agora, desculpa, irmãos, fugiu a palavra, exercer a nossa salvação, ou seja, exercer boas obras, praticar boas obras, mas não, irmãos, só como uma coisa mecânica, mas que verdadeiramente possamos pedir para Deus gerar esses frutos da salvação no nosso coração, para que isso venha se refletir do lado de fora. Porque se for uma coisa mecânica, na verdade nem se for mecânico, de uma coisa só exterior, não vai durar muito tempo. Logo a gente para. Mas que seja algo verdadeiro, que venha de dentro, para que seja uma coisa contínua. E quando ele fala exercer, irmãos, é uma coisa que vai crescendo aos poucos. Talvez uns mais rápidos, outros mais devagar, mas é um caminhar do dia a dia da nossa vida cristã, da nossa vida com Deus. Amém?
E Jesus, irmãos, também ele deixou uma coisa muito legal. No Evangelho, nos Evangelhos, quando ele fala que nós seríamos perseguidos por causa do nome dele, odiados de todos por causa do nome dele, por causa da sua justiça, nós seríamos perseguidos. E ele fala lá, aquele que... alguns textos dizem assim, aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas no original, ele diz assim, ó, aquele que perseverar até o fim confirmará a vossa salvação. Ou seja, aquele que perseverar em boas obras até o fim, ele não vai ser salvo porque ele vai perseverar até o fim. Na verdade, o perseverar até o fim só vai confirmar a salvação que ele já tem de Deus. Amém? Porque não vem, a minha salvação não vem porque eu persevero até o fim, mas só confirma, ou seja, as boas obras, irmãos, só confirmam a salvação que Deus gerou no nosso coração, e o gerar em mim faz se manifestar para o lado de fora. Então, irmãos, tudo que eu sou, tudo que eu devo ser nas minhas obras, o que eu faço com as minhas mãos, que seja algo do meu coração. E, irmãos, outra coisa também que eu queria deixar para terminar, que muitas pessoas hoje, talvez, muitos não por maldade, mas por não conhecer ou por não ter esse conhecimento, né, usam as boas obras, os frutos de salvação, como um modo de fazer uma barganha com Deus. Então, por exemplo, eu vou fazer isso para Deus me dar isso. Eu vou praticar caridade para receber mais de Deus. Eu vou... hoje os falsos profetas gostam muito de disseminar essa heresia no meio, né? Então fica aquele sentimento de barganha com Deus. Então eu faço para receber. Na verdade, irmãos, as boas obras é algo que vem de Deus. Então não é um sentimento de barganha. Não deve ser um sentimento de barganha. Então eu faço para receber. Na verdade, irmãos, nós já recebemos de Deus. Nós somos homens e mulheres, irmãos abençoados já por ter a salvação e por ter Cristo, que é tudo em nós. Então, irmãos, que os frutos da salvação, que nós, em nome de Jesus, não venhamos deixar ser levados por essa heresia disseminada pelos falsos profetas, aonde eu faço para ter. Na verdade, irmãos, o fazer para nós deve ser um privilégio, porque é um fruto da salvação que Deus nos deu, né? Eu poder ajudar o meu irmão tem que ser um privilégio para mim, porque é graça, é favor imerecido, né? Nós não merecemos nada, mas mesmo assim Deus, ele é um Deus que nos abençoa. Então, que a gente não deixe gerar um sentimento de barganha. Eu faço para receber, eu dou para ter o dobro. Não, na verdade, irmãos, que seja um sentimento de amor. Eu vou fazer independente se eu for receber ou não. Que seja um sentimento de realmente fazer por amor, por querer fazer, por gostar de fazer. Porque quando nós não merecíamos, Jesus ele se deu por nós. Então que nós possamos ter os mesmos sentimentos que houve em Cristo. Se entregar em fazer boas obras, em praticar as obras de justiça, os frutos da salvação, simplesmente por amor, né? E Deus, como Pedro diz, ele tem cuidado de nós, ele tem cuidado de vós. Então Deus, ele com certeza, ele está todo o tempo ali cuidando de nós. Amém? E outra coisa, meus irmãos, a Bíblia fala também que as nossas obras, as boas obras, Deus fala que quando nós colocamos as nossas boas obras como patamar de salvação, ou seja, quando tudo que eu faço, eu acho que aquilo vai gerar salvação, a Bíblia fala que essas obras
para Deus elas são como trapos de imundícia, parece forte, mas o porquê, irmãos? Porque as boas obras não geram salvação, como eu disse. Então, quando eu faço uma boa obra, achando que Deus vai me salvar da condenação, porque eu faço uma boa obra, é como um trapo de imundícia, não serve para nada. Agora, a obra de Deus, a caridade, a obra, o fruto de justiça que Deus se agrada, é quando eu faço porque eu sou aquilo que eu estou fazendo, né? É por isso que Deus, irmão, se agradou tanto de Cristo, porque tudo que ele fez foi por amor, né? Ele falava, a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai, né? Eu tenho poder para tirar, para entregar, mas eu tenho poder para tomar a minha vida também. Mas por amor ele foi lá e por obediência ele se entregou a Deus, aos planos de Deus para a nossa redenção. Então, irmãos, nunca coloque suas boas obras como patamar de salvação, porque serão obras consideradas como trapo de imundícia. Coloque as suas boas obras como agradecimento a Deus por toda a bondade que Ele tem. Por mais que você tenha e passe dificuldades, Deus ele é um Deus zeloso, que tem cuidado, que não poupou nem o seu Filho para que nós fôssemos salvos. Isso é graça, é favor imerecido. Né, irmãos? Nunca pratique boas obras como uma barganha, uma troca com Deus. Apenas deixe o Espírito Santo deixar agir em você as obras para o lado de fora, mas que já foram geradas no coração pela fé em Cristo. Amém? Que assim você vai entender o que é ser abençoado. Quando você praticar e entender isso, você, irmão, vai ser muito abençoado. Você vai conseguir praticar as coisas, as boas obras, sem ter mais aquele sentimento de, eu faço, mas as coisas ruins acontecem. Coisas ruins, irmãos, infelizmente vão acontecer até a gente partir daqui para o reino celestial, onde tudo vai ser perfeito. Mas que você possa perseverar nas obras de amor, pedir para que o Espírito Santo gere em mim você frutos de salvação, frutos de boas obras, de obras de justiça, para que assim, irmãos, essas boas obras sirvam de testemunho, né, da fé, daquilo que Jesus fez e daquilo que Ele é para nós. Porque quando nós praticamos boas obras, obras de justiça, quando nós permitimos que os frutos da salvação resplandeçam através de nós, as pessoas vão saber quem é Jesus, o quanto Ele é bom, amoroso, bondoso, o quanto Ele é poderoso para transformar o homem pecador em um homem segundo a imagem e semelhança de Jesus. Amém, meus irmãos? Quero te agradecer por essa noite, por esse momento muito agradável. Espero que você seja edificado por essa palavra, que você possa entender essa palavra e crescer no conhecimento. Amém? E que nós, como Igreja de Jesus, possamos praticar essas obras maravilhosas que Deus já preparou no passado para nós fazermos hoje, para que através disso as pessoas possam ver Jesus em mim e em você e se converter dos seus maus caminhos, se arrepender dos seus pecados e poder ser transformado e salvo aqui já nessa vida, refletindo na vida eterna. Tá bom, meu irmão? Um beijo no seu coração para você, meu irmão, minha irmã. Que Deus abençoe você, supra todas as suas necessidades, nos dê saúde, nos guarde de todo o mal e que nós possamos verdadeiramente exercer a nossa salvação e crescer no conhecimento da verdade e atingir a estatura e a maturidade de Cristo. E que Ele possa ser glorificado e resplandecer através de mim e de você. Tá bom, meu irmão? Um beijo, um abraço e uma ótima noite. Que Deus abençoe a você e a todos.